e eu acho que é fundamental fazer esse debate, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, né, da pior pandemia que a nossa geração inteira já viveu, né, todos nós já vivemos isso. Hoje saiu um relatório do Oxfam que mostra que tem setores que estão ficando mais bilionários com a pandemia, né, que está acumulando capital no país que tem 5 brasileiros com a mesma renda que 100 milhões. Eu já dizia antes da pandemia que essa receita econômica ultraliberal, que começou lá com Joaquim Levy, ainda no segundo mandato da Dilma, mas com o governo golpista do Temer se aprofundou enormemente, com reforma trabalhista, PEC do teto dos gastos, e com Bolsonaro tem requintes de crueldade, né, com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, ela significou uma piora significativa, né, no nível de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente teve 10% da população que entrou na linha da pobreza, enquanto isso, os bilionários aumentaram no Brasil, né? Teve um acréscimo de mais de 40 bilionários, segundo a lista da Forbes, né, brasileiros. E isso não é à toa, né, porque durante muito tempo essa agenda, essa receita ultraliberal para vender para o povo que era necessário fazer a reforma da Previdência, por exemplo, que reforça as desigualdades de gênero, eu vou chegar lá, mas para justificar, eles tentavam todo o tempo na imprensa dizer que a crise econômica era para todos e que todo mundo estava fazendo sacrifícios. Isso não é verdade, né? O que a gente viu é que os mais ricos acumularam capital, enquanto boa parte da população perdeu o poder aquisitivo e perdeu o trabalho. Já eram 11 milhões de desempregados, antes do início da pandemia, 1,1% de crescimento do PIB, e é evidente nesse marco de 38 milhões de pessoas na informalidade, 11 milhões de pessoas desempregadas, a gente sabe que é justamente, primeiro, as mulheres recebem menos, né, para cumprir a mesma função. Isso, todas as pesquisas, né, apontam isso, é 30% em média para cumprir a mesma função, comparando uma mulher branca com um homem branco. Se a gente compara uma mulher negra com um homem branco, chega a 50% de diferença salarial exatamente para a mesma função. Se a gente pega os cargos de gerência, né, a divisão sexual do trabalho ainda mantém uma lógica de que os cuidados são femininos, não é à toa que as profissões da saúde são majoritariamente femininas, né, que a educação também, a gente pega os professores, trabalhadores em educação, a maioria são mulheres, aí a gente vai para a ponta da tecnologia, vai ver em cargos de gerência, em cargos de chefia, a quantidade ínfima, praticamente, de mulheres nesses espaços, né. Isso não é nenhuma novidade, embora com a crise econômica, essa dificuldade, essa diferença salarial, essa piora da qualidade de vida recai ainda mais sobre as mulheres, né? Se a gente pegar a maior parte das trabalhadoras flexíveis, dos empregos mais precários, a gente vai ver uma maioria de mulheres, a gente vai ver que também as mulheres proporcionalmente são as que mais sofrem com o desemprego e, ao mesmo tempo, também são as que ainda são tidas como as responsáveis pelo trabalho doméstico. Hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, 30 milhões de famílias chefiadas por mulheres, né? E 60% dessas casas são chefiadas por mulheres negras abaixo da linha da pobreza. Então, isso se potencializa muito com a pandemia. Só nos últimos 2 meses foram 8 milhões de brasileiros e brasileiras que perderam o trabalho, entre informais e formais, né? E como eu disse desde o início, né, Amanda, é um vírus que não é ideológico, mesmo os obscurantistas podem contrair o Covid, não é à toa que o Bolsonaro recentemente estava com Covid-19, boa parte da comitiva presidencial também, mas é um vírus que atua de forma desigual justamente pelas condições de vida, né, da nossa população. A possibilidade de uma pessoa de 30 anos que mora em Paraisópolis morrer é 3 vezes maior que uma pessoa que mora no Morumbi, com a mesma idade, né, pelas condições de acesso à água, saneamento, e a própria necessidade de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, que é muito bom, mas que falta leitos, que foi muito sucateado, né. Então, tanto é que a primeira morte no Brasil foi uma trabalhadora doméstica, eu digo sempre
ela contraiu o vírus da patroa, que tinha ido para o exterior e voltou com Covid. Eu digo sempre, a gente não gostaria que ninguém morresse, mas o fato da trabalhadora doméstica morrer é simbólico, né, e doloroso, claro, de como essas desigualdades, elas atuam. A UFPEL fez a pesquisa que agora não vai ser renovada pelo Ministério da Saúde, mostrando como o Covid é ainda mais virulento contra os indígenas. E a gente já teve mais de 500 indígenas, né, com Covid, que perderam a vida com Covid-19, é muita gente, além dos 15 mil que foram infectados. E o Bolsonaro, ele é tão cruel, mas tão cruel, que ele vetou acesso à água potável para as aldeias, sabe? Uma política de sanitária nas aldeias indígenas. Então, a gente tem uma combinação, né, num sistema que já tem muita desigualdade entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres negras, e mulheres negras em comparação com homens brancos, um sistema que tem essa trajetória machista e patriarcal, que ter cidadãos de segunda categoria para o sistema, não para nós, né, é funcional para superexplorar a classe trabalhadora, e quando vem essas medidas de ajuste, atinge ainda mais, né, quem já está precário, como é a reforma da Previdência, que foi aprovado o ano passado e que vai excluir milhões de brasileiros e brasileiras da Previdência Social, que vai reduzir aposentadorias, enfim, então, obviamente, reforça essas desigualdades, mas agora com a pandemia ainda pior, né? Ainda pior a situação econômica, sanitária, social do país, né? Econômica, sanitária e social. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande. Em tempos de Covid, a gente tem 87 mil mortos, isso não é um número, né? São pessoas, mães, pais, filhos de alguém, já deve ter chegado perto de vocês também. Eu perdi um amigo de longa data no Alegrete para o Covid-19, alguém tem um vizinho, um familiar, e, enfim, 87 mil pessoas, é muita gente, é muita gente. É como se diariamente 4 a 5 aviões estivessem caindo do céu no Brasil, né? E nesse momento a gente tem um presidente que, ao invés de combater o vírus, decidiu combater a ciência, né? Ele decidiu. O Brasil é o único país do mundo que perdeu 2 ministros da saúde por seguir a OMS. E agora a gente tem literalmente um paraquedista como ministro interino, né? São 2 meses sem ministro da saúde, um monte de militar no cargo, e tem atrapalhado o combate ao Covid nos estados. Agora, inclusive, a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul o aumento da incidência, né, do Covid. São 11 estados que está aumentando a taxa de infecção, está aumentando a taxa de letalidade, os serviços públicos começam a colapsar, 90% dos leitos ocupados, é muito preocupante, porque daqui a pouco os profissionais da saúde, que também a maioria são mulheres, né, infelizmente vão ter que ter um protocolo para escolher quem é atendido ou quem não é. Isso é doloroso, né, perder uma vida por falta de atendimento, e para quem está na ponta, pior ainda, né, escolher quem vive ou quem morre. Não tem nada mais cruel do que isso. Enquanto o Brasil deveria estar fazendo fila única entre SUS e leitos privados, enquanto o Brasil deveria estar fazendo reconversão industrial para ter os equipamentos de proteção individual que não se consegue comprar fora, porque foi uma corrida pelos insumos, mas poderia estar fazendo reconversão industrial para produzir dentro, se poderia ter uma política de não colocar o povo para escolher morrer de Covid ou contrair Covid ou morrer de fome. E o Bolsonaro não fez isso, né? Ao contrário, ele foi derrotado no auxílio emergencial, que é uma política importante, mas não era do Bolsonaro. Paulo Guedes queria dar R$200. Ele foi derrotado no Congresso, que botou em 600, e derrotado por nós, é uma emenda minha e da bancada do PSOL, que deu o duplo benefício para mulheres chefes de família, que eu fico muito orgulho de ter aprovado, mas ao mesmo tempo, tu vê a perversidade dos caras que nem pensam, né? Que uma mãe chefe de família com 4, 5 filhos poderia acessar só uma cota do benefício. Isso veio via Câmara, né? E agora ainda tem mais um mês de benefício, mas vai entrar o debate de uma renda permanente, precisa entrar, porque o Brasil vai ampliar muito o fosso das desigualdades. Tanto é que, repito, os bilionários estão mais bilionários. É uma pesquisa do Oxfam, depois posso mandar para a professora Amanda por WhatsApp, para ela passar para todo mundo do grupo, porque isso é sintomático de como o Covid e como, na verdade, está se reforçando as desigualdades, e tem que sair de algum lugar. Inclusive, a gente já protocolou, mas ainda não divulgou, a gente fez um projeto de lei criando a renda permanente, só taxando grandes fortunas. Só taxando grandes fortunas, tu consegue criar uma renda permanente que atenda, no mínimo, 40 milhões de brasileiros. Então, eu acho que esses temas pós-pandêmicos vão entrar, né? E vejo, para concluir, dá tempo para as perguntas, que
essa questão das desigualdades se reforça, como eu falei, em relação ao desemprego, como eu falei, em relação à dupla e tripla jornada de trabalho, que as mulheres, em geral, são mais ainda, né, responsabilizadas pelo trabalho dos cuidados, pelo trabalho doméstico, e a gente vê até nas categorias vinculadas à atividade de cuidados que a maioria são mulheres, né? Então, estão lá as enfermeiras fazendo dupla, tripla jornada, porque não tem as 30 horas regulamentadas e acabam ganhando pouco e estando na linha de frente do enfrentamento ao Covid, né? Então, a gente vai ver também o trabalho, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, que em muitos lugares, como Belém, tentaram colocar como trabalho essencial em meio a uma pandemia, expondo em risco essas trabalhadoras. A gente vai ver uma série de mulheres, né, em posição, enfim, sofrendo com essa questão das desigualdades salarial, de emprego, e também em tarefas ou em atividades que têm muito peso em tempos de Covid. Eu diria que vai ter um outro dilema em 2021, mais do que agora, que é o tema da educação, né? Fiquei muito feliz que a gente aprovou o novo Fundeb, foi uma luta no Congresso, o Bolsonaro fez de tudo para atrapalhar. Felizmente, ele foi derrotado pela mobilização dos professores e pela maioria da Câmara, o que isso é importante, né? Que tenham bancado o Fundeb, além da nossa luta, mas essa categoria que também tem muitas mulheres na linha de frente, vai ter um tema muito pesado, né, para o final do ano e para o ano que vem. Como recompor esse ano, né, porque quase 40% das crianças da escola pública não tem tablet, não tem internet em casa, então é óbvio que tem muito conteúdo perdido, e tu não vai poder fazer a criança repetir todo o tempo, mas então repetir o ano inteiro, então tu vai ter um novo normal, né, vai ter que se assumir que ficou essa lacuna no currículo, vai ter que ser turmas com menos estudantes, porque até tu ter vacina, a aglomeração é um risco, tu vai ter que ter escolas adaptadas, e ao mesmo tempo sofrendo com muitos lugares, a ampla maioria do Brasil, que sequer paga o piso do magistério, né? Em termos de desigualdade de gênero, eu destacaria ainda também o tema da violência doméstica, que aumentou muito na pandemia. Eu sei que a ideia aqui é debater desigualdade de uma forma geral, mas em vários estados, né, o número de denúncias, que como as mulheres ficam mais em casa em função do isolamento social, aumentou enormemente, né, o número de denúncias, e também é parte dos impactos do Covid sobre a vida das mulheres. Penso ainda que tem o imediato, a gente precisa combater o vírus, e para combater o vírus tem que combater os anticientíficos. A postura do Bolsonaro é criminosa, ao invés de liderar o país contra o vírus, ele decidiu liderar a extrema-direita. Ficou quieto agora porque a polícia chegou nos filhos, a Polícia Federal, e a gente sabe que ali tem muita corrupção, muito banditismo e tal, então ele tentou fazer um acordo aí no andar de cima, mas ele tá quieto por enquanto. Se ele ganhar musculatura, ele vai para cima das universidades, das liberdades democráticas, da ciência, da pesquisa, né? Ele é inimigo do conhecimento, não é só inimigo da esquerda, não é? É inimigo das lutas civilizatórias, assim, eu digo, Amanda, e é sério, não é figura de linguagem, essa turma é pré-iluminista, assim, na concepção, né, medieval em algumas coisas, medieval em relação ao direito das mulheres, medieval na relação entre Estado e religião, medieval em conceitos básicos, assim, que a gente já tinha conquistado com muita luta. Então, combater o Covid e combater o Bolsonaro como parte das medidas sanitárias, mas também pensando um pouco essa transição com medidas para combater essa questão do pós-Covid, né, ou combater as desigualdades, como a taxação das grandes fortunas, de lucros e dividendos. Eu vou deixar vocês perguntarem, porque depois a gente pode, né, trocar uma ideia sobre as questões mais econômicas. E no termo de desigualdade de gênero, que é o nosso tema aqui, eu acho que é fundamental. Assim, a CLT já diz, né, que as mulheres não podem ser remuneradas de forma distinta. Tem um artigo na CLT que coloca isso, não pode ter diferenciação salarial para a mesma função. O problema é que não é regulamentado e não prevê multas e nunca foi cobrado, né? Por isso que eu apresentei o selo empresa machista, que é uma forma de tu ter multas pesadas, né, para empresas que pagam salários desiguais para trabalhos iguais, além de criar mecanismos que essas empresas sequer possam, né, conveniar, tirar empréstimos com bancos públicos ou privados, criar um selo parecido com o que tem o selo de combate ao trabalho escravo, né, que não é um selo, mas que é um conjunto de medidas que inibe, né, que traz prejuízo econômico pesado para quem pratica esse tipo de desigualdade. A gente sabe que são muitos, e a gente sabe que se nada for feito no sentido
legal. Evidentemente, é funcional ao sistema ter pessoas que ganhem menos, né, para cumprir a mesma função. E, além disso, eu também, do ponto de vista da possibilidade de conquista, eu não acredito na bondade da Câmara, mas eu acredito que existe uma luta em curso das mulheres, que é muito importante, né? Para as meninas que são mais jovens, estou vendo que tem várias meninas jovens aqui, eu nunca imaginei, eu comecei a militar em 1998, assim, e participo da luta feminista há um tempo, durante muitos anos, né, Amanda? A gente ia com 20, 30 mulheres no 8 de março, enfim, e pouca gente nos dava bola e nós estava lá demarcando, assim. Eu não tenho dúvida que a gente viveu uma nova onda de luta das mulheres, que começou lá em 2013, que teve idas e vindas, porque a luta é assim, a gente não ganha tudo de uma vez só, né? Mas o Ele Não, por exemplo, que foi a maior manifestação feminista da nossa história, foi muito importante. Alguns vão dizer, mas não foi vitorioso. E uns piores vão dizer que ajudou a eleger o Bolsonaro. Esses eu acho que não entenderam nada, né? Que acham que lutar por direitos é luta identitária, não entendem como a superexploração é funcional ao sistema. Eu diria o contrário, eu diria que sem as mulheres e o povo nordestino a gente não teria segundo turno no Brasil. E acho que foi muito importante aquela mobilização. E essa latência segue na sociedade, né? Embora agora, em tempos de pandemia, a gente tenha muita responsabilidade, eu não tenho dúvida que se a gente pudesse, já teria tido passeatas muito grandes contra o Bolsonaro. Agora estamos numa pandemia, tem essa contradição, mas a gente não pode esmorecer. Digo sempre onde eu vou, né, Amanda? A gente não pode imaginar que uma luta contra o Bolsonaro é uma corrida de 50 metros, é uma maratona, corre, recupera o fôlego, vai correndo mais um pouquinho, porque não dá para esmorecer, né? É a luta do nosso tempo, é a luta da nossa geração, né, contra essa extrema-direita que volta e meia bota a cabeça para fora e quer atacar as liberdades democráticas, mas eu tenho a convicção de que o Brasil é maior que o autoritarismo, né? Vai ter que demonstrá-lo, mas não tenho dúvida que o Brasil é maior que o autoritarismo e que as mulheres são fundamentais nessa resistência. Obrigada, Fernanda. Eu acho que a Fernanda levanta questões importantes. Eu vou iniciar pelo fim, que foi o movimento Ele Não, né? Que é um movimento de mulheres que vai fazer com que aquela eleição que parecia que seria ganha no primeiro turno, né, meio como um cheque em branco, ganhar no primeiro turno politicamente é uma tragédia. Então, o movimento Ele Não vai fazer com que essa eleição fosse para o segundo turno, né? Infelizmente, a gente não pode ter grandes passeatas, né? Eu acho que isso é uma tragédia também desse tempo. E, Fernanda, duas questões que eu achei assim bem importante, né? Que a gente já vem debatendo. Primeiro, o Covid entra no Brasil pelas classes ricas, tanto que ela chega primeiro no Leblon, né, que é o metro quadrado mais caro aí do Brasil, e morre empregada. Mas aí o tempo passa e isso muda, né? A gente vê agora que quem está morrendo mais, isso tudo com a subnotificação e com esse governo escondendo os dados, né? Mas efetivamente quem está morrendo agora são pretos e pardos, né? Então, eu acho que aí a gente já tem uma grande desigualdade que são pessoas menos importantes para esse governo. Então, como são menos importantes, eu preciso trabalhar menos, né? E aí ele entra com a politização, então, do vírus, né? O vírus como algo político, ideológico, e não mais como questão de saúde pública. E eu acho bem legal isso na Fernanda, que a Fernanda sempre vai pautar a questão das mulheres e das mulheres negras, né? Dizendo que existe uma grande diferença entre mulheres. Somos todas mulheres, mas temos diferenças significativas aí, e que é super importante as mulheres estarem na política para poder pautar essas questões, essas diferenças, né? E aí não basta ser mulher, né? Tem que ser uma mulher com consciência de classe, consciência de raça e compreender que isso está aí presente. Por fim, taxar grandes fortunas, Fernanda, onde que estamos nesse debate aí? Que, né, tu apresenta aí que, bom, a gente poderia ter uma
uma renda emergencial somente com taxar grandes fortunas, e provavelmente sobraria dinheiro, né? Para fazer mais algumas coisinhas. E que coisa, a gente teve governos progressistas e a gente não avança nesse debate de taxar grandes fortunas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e depois a gente abre para o pessoal que quiser fazer pergunta, porque a Fernanda tem um teto aí de horário. Eu concordo muito com a tua análise, Amanda, sobre a política governamental, né? Quando a gente fala que ele é genocida, eu acho que é a mais absoluta verdade, assim, não é uma negligência do governo, é uma escolha política. Eu vou fazer as pessoas trabalhar, vou fazer chantagem para abrir o comércio, vai morrer tantos mil, né, tal, mas é isso, a economia vai seguir funcionando e tal. É isso que o Bolsonaro fez. É claro que a gente sabe quais são os corpos que mais morrem, né? São justamente os pobres, os negros, os pardos, os indígenas em termos proporcionais, né? Como a pesquisa mostrou que a letalidade é maior nos indígenas, né? E é grave, é horrível que a gente esteja vivendo isso com um governo que não é negligente, é um governo criminoso. É criminoso o que o Bolsonaro está fazendo. Ontem minha mãe perguntou o que eu achava da denúncia no Tribunal Penal de Haia. Eu disse, olha, acho que pode prosperar, o problema é que demoram para julgar. Mas eu acho sim que pode ser considerado um crime contra a humanidade que está sendo feito no Brasil. Mas até julgar, a gente vai ter que fazer a nossa luta aqui para ser o menos possível as perdas, né, das vidas mesmo, porque é muito grave o que a gente está vivendo. Eu acho que teve bons momentos de resistência, mas é isso, né? Teve panelaços, foram muito fortes. Eu não me lembro de nenhum panelaço tão forte como o que a gente viveu em março. Teve o 7 de junho, que foram manifestações fortes, que juntou ali os antifascistas e os antirracistas, com todo o perigo do isolamento social, do distanciamento social, do risco. Muita gente não foi justamente pela pandemia, e é um problema sério mesmo, porque a gente não é irresponsável, diferente dele. Então, né, fomos bem responsáveis com o tempo da pandemia. Teve os pedidos de impeachment, eu fui pioneira lá no primeiro 18 de março, e eu me lembro que foi todo um debate na esquerda na época. Gente, o problema é que combater o Bolsonaro é um problema sanitário, não é um problema de vontade. Crime de responsabilidade ele já fez dezenas. O problema é que enquanto ele seguir, nós não vamos ter uma centralização e um governo que ajude no combate ao Covid. E, bom, depois vários partidos entraram, que eu acho ótimo, assim, embora muitos ainda pareçam que estão pensando em 2022, quando a nossa luta é em 2020, né? Nossa luta é agora, né? Contra o Bolsonaro e de todas as formas necessárias. Eu acho que ele perdeu muita força no início da pandemia, perdeu apoio popular, e ele recompôs um pouco com o auxílio emergencial, gente. Eu votaria igual, acho que o povo tem que ter o direito a não morrer de fome em tempos de pandemia, mas eu digo isso entre nós, porque nós precisamos falar com as pessoas. Tem muita gente que recebeu o dinheirinho lá e acha que foi o governo federal, né? Se tu pega ali as pesquisas de opinião, eles se recompõem justamente nesse setor mais pauperizado. E por isso que eu sempre falo, em tudo que é lugar que eu vou, que ele foi derrotado aqui, possivelmente não precisasse, mas se eu vou num debate de rádio, de TV, né, eu sempre falo, mas assim, acho que tem que ser um coro de todos nós, né, de que o Guedes queria 200, inclusive agora eles mandam uma reforma tributária que taxa até a cesta básica e isenta e diminui a taxação dos bancos, porque essa é a política do Paulo Guedes. Lá naquela reunião do Sindicato do Crime, ele foi claro, pequena e micro não vou ajudar as grandes, é bomba no servidor público vender a porra do Banco do Brasil, as falas dele, não as minhas, ele falou, granada no bolso do servidor público, esse é o projeto deles, né, um projeto privatista, ultraliberal e então, eles não queriam dar renda básica, acho que ele se recompôs por isso. Mas daqui a pouco perde também, é parte da luta política, a gente tem que seguir lutando contra ele, mostrando como tudo que ele disse que não seria, ele é o mais podre, que é, por exemplo, corrupção. Esse caso do filho dele é gravíssimo, né? Da corrupção mais do submundo, e da corrupção mais envolvida com uma quadrilha criminosa, que são os milicianos, né, a turma do escritório do crime no Rio de Janeiro, são matadores de aluguel, né, e aquele que era amigo deles, o Adriano, que foi morto naquelas circunstâncias suspeitas lá na Bahia, tinha mais de dezenas de homicídios pelas costas, a turma acha que ele tinha mais de 100,
um homicídio nas costas, assim. Então, é esse tipo de gente da relação do Bolsonaro. E além disso, para ganhar uma base no Congresso, porque eu acho que a agenda econômica dele tinha uma ampla maioria, independente de gente que não estava no governo, pelo menos em 2019. Agora, tem mais diferença, porque tem gente que acha que o Estado tem que entrar, não é porque são bons, é porque é meio óbvio. Até o Boris Johnson botou dinheiro lá na Inglaterra, né, para salvar salário, porque é isso, né, e depois eles vão querer jogar para os trabalhadores essa conta, mas momentaneamente estão ali na ideia do Estado entrar. Mas nem isso o Bolsonaro faz, né? Aqui eles liberaram 1 trilhão para os bancos e a renda básica demorou quase um mês para começar a ser paga, depois que o Congresso já tinha votado. Mas, mesmo que tenha essa divisão das saídas econômicas entre eles, eu vejo que tem uma turma que não está disposta a comprar um projeto autoritário com o Bolsonaro. Uma turma que não é só nós da esquerda socialista, por exemplo, a Globo não está na aventura autoritária. Vai estar na reforma da Previdência, ou seja, não é que a gente pensa igual, ao contrário, né? Mas que bom que não está, porque existe uma divisão. O Bolsonaro, vendo que tinha a minoria da Câmara, comprou aquela turma dos partidos mais fisiológicos, o PP, do Valdemar de Costa Neto, o PL, o Avante. Ele tem agora uma base alugada de 220 deputados. Então, mudou um pouquinho a correlação de força na Câmara, é parte da luta política, né? Mas também nós temos que mostrar como ele está usando os velhos expedientes do toma lá da cá, né? Da velha negociata, bota gente investigada, e, enfim, para cuidar verbas bilionárias do Covid, etc. E por fim, sobre taxar grandes fortunas, eu acho que tem um projeto da Luciana de 2008, foi o primeiro, que é o Desarquivei, da Luciana Genro, já tinha sido aprovado na CCJ, mas não foi a plenário ainda, e agora a gente apresentou esse, que cria uma renda permanente, com a taxação das grandes fortunas. Pode arrecadar cerca de 54 bi, né, com uma taxação que não é nem muito ousada, né, taxações que a gente vai escalonando os percentuais de taxação das grandes fortunas, né, então não é nem assim, porque em determinados momentos da história já se taxou 40, vocês lembram quando aquele ator saiu da França porque a taxação sobre a fortuna dele seria de 70%. Não, a gente não está nem falando disso aqui no Brasil, né? Tu está escalonando para chegar a 3%, 4%, porque sequer isso tem. E eu acho que tem amplo apoio social, já saiu pesquisas mostrando que taxar os ricaços tem amplo apoio social, embora a gente às vezes tenha que explicar, e quando a gente fala em taxar ricaço, a gente não está falando em taxar quem ganha 5, 6 mil reais, porque o povo é tão pauperizado que às vezes acha que a gente está falando desse, não, a gente está falando de taxar milionários, né, pessoas que têm um patrimônio acima de 5 milhões de reais, então assim, diminui bastante a esfera de pessoas e se arrecada muito, porque são pessoas que precisam ser taxadas no patrimônio, e eu acho, Amanda, que é justamente um dos temas, né, que os governos progressistas não fizeram, porque eu acho que, obviamente, tem diferença, se avançou em alguns projetos sociais, mas os governos decidiram governar, do PT, no caso, né, governar com o modus operandi do sistema político, né, assim que entraram, botaram para dentro da base aliada esses partidos, como PP, PMDB, etc., e com as regras do sistema. Quando a situação econômica estava mais favorável, teve projetos que se avançou, como o Bolsa Família, ampliação das universidades federais, não é que não teve avanço, mas não se mexeu estruturalmente. Não se mexeu estruturalmente na economia, tanto é que saiu a pesquisa do Piketty, não sou eu falando, é o Piketty, falando que o pouco combate à desigualdade que teve no Brasil, de tirar miseráveis da linha da pobreza, que de fato aconteceu, foi nas costas da classe média, não foi taxando os ricos e invertendo a pirâmide do Brasil, e foi bem pouco, bem pouco. Não se avançou em relação à auditoria da dívida pública ou taxação de lucros e dividendos, que foi tirado lá no governo Fernando Henrique e nunca mais retornou, né? O Brasil e a Eslovênia são dos únicos países do mundo que não taxam dividendos. Então, tu pega um grande acionista de um banco, né, que tem não sei quantos % de ação do banco e vai ganhar 800 mil de dividendos, não vai ser taxado um centavo. A contribuição social sobre o líquido do banco vai ter, mas no dividendo desse cara que vai tirar 800 mil limpo, não vai ter nenhuma taxação. É uma loucura isso. É uma insanidade não taxar. Então, nenhuma dessas reformas econômicas e estruturais para construir uma outra matriz e um combate à desigualdade, taxando andar de cima, foi feito, e tampouco na política, né? Mesmo quando a gente teve a jornada de junho de 2013, quando milhões de pessoas foram para as ruas e muitas clamavam pela reforma política, a Dilma anunciou a reforma política, o Temer fez um Twitter contra, ela recuou, engavetou a reforma política.
Quando deixou de ser funcional às elites, os governos do PT, o próprio Temer comandou um golpe contra Dilma, sabe? Então, tudo que não avança retrocede. Eu acho que essa questão precisa ser debatida também, porque enfrentar o Bolsonaro precisa da ampla unidade de ação, com todos que queiram fazer. Eu dei exemplo até da Globo, aqui nós podemos ter a unidade de ação com a Globo para defender liberdades democráticas, a gente pode fazer a unidade de ação com o Rodrigo Maia para defender o Fundeb, o governo não engavetar o novo Fundeb. Obviamente, a gente vai ter com os partidos de oposição, como o PT, o PDT, etc. Eu, que sou PSOL, são aliados democráticos nessa luta contra o Bolsonaro, mas unidade de ação não pressupõe que a gente pense diferente, né? Que a gente pense igual. Unidade de ação não pressupõe que se tenha o mesmo programa. Eu estava dizendo para a Amanda antes de começar. Eu, por exemplo, acho que os governadores do campo progressista tinham que estar fazendo uma frente de governadores contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência. Eles votaram contra a reforma da Previdência aqui e estão ajustando o servidor nos seus estados. Para seguir essa mesma agenda econômica e não se enfrentar com esse modelo político e econômico, eu acho que é complicado, né? Quem diz que governa para todos, mente para alguém. E eu acho que a classe trabalhadora brasileira já foi bastante enganada. Mas isso também tem a ver com o futuro, né? Enfrentar uma extrema-direita também pressupõe construir novas alternativas e uma nova esquerda. O pessoal é parte, mas não é dono da verdade, né? A gente tem que ser crítico, autocrítico entre todos nós, mas eu acho que é um desafio para a nossa geração, né? Construir novos referentes, novas esquerdas. Fernanda, hoje a Marielle faria 41 anos e morreu, né, executada covardemente no Rio de Janeiro. Obviamente que tu é uma mulher branca e heterossexual, mas como que tá a tua segurança, como é que tu sente a tua segurança hoje como deputada federal, sendo uma das grandes vozes aí contra esse atual governo? Olha, a bancada, primeiro, ela faria 41 anos hoje, são 2 anos, né, sem justiça para Marielle, sem saber quem mandou matar, né, embora a gente tenha as nossas suspeitas. Isso é muito grave, né, isso é muito grave. Não só pela memória, não só porque era nossa amiga, mas inclusive para o futuro, né, é um salvo-conduto para crimes políticos não ter justiça para Marielle, e é óbvio que ao ser, mesmo sendo uma vereadora que já potencializa muito o alcance que tinha a Mari, mas ao ser uma mulher lésbica, da favela, negra, né, que condensava várias lutas no corpo dela, era o alvo mais evidente ou mais exposto, né. A bancada convive com muitas ameaças, né, vários de nós, alguns com escolta, como é o caso do Marcelo, porque ele convive há muitos anos com a ameaça das milícias no Rio. Kalíria teve ameaças, David teve ameaças depois da denúncia do Glenn Greenwald sobre a Lava Jato, e o próprio Jean, né, que saiu do Brasil. Eu recebo mensagens de ódio, acho que, né, elas estão ali, isso basta ver numa live ali, mas também me cuido, acho que é isso, falo mesmo na tribuna, porque tem que falar, né, tem que falar, tem que cumprir a responsabilidade histórica, né? Se a gente que está nesse posto de deputada federal fica com receio, imagina o pobre do povo, né, que já está sentindo na pele o aumento da violência, da letalidade policial, né, mano? Imagine tu ter um filho que tu deixa em casa com os amigos e a polícia vai lá e atira pelas costas um menino de 14 anos, como foi o caso do João Pedro, né? Tantos casos, ou ser um engenheiro que está indo trabalhar e a polícia mata, 28 anos, em Marau, no Rio Grande do Sul, mata, e depois dizem que é legítima defesa imaginária. Então, eu acho que eu tenho essa responsabilidade histórica, né? Óbvio que a extrema-direita, ela é perigosa, mas o medo, inclusive no nosso caso, ele acaba sendo o afeto do fascismo, né? No sentido de que a gente não pode se resignar ao sofrer esse tipo de ameaça, tem que se proteger, tem que se cuidar, tem que denunciar, né? Agora eu estou metida, estava aqui vendo os requerimentos de informação com essa investigação que estão fazendo dos policiais antifascismo no Brasil. Isso é um absurdo, isso já é um ataque às liberdades democráticas, não dá para silenciar, e nós temos que aproveitar, enfim, não aproveitar, mas de certa maneira assim, né, usar esse espaço que se tem na Câmara dos Deputados para vocalizar essas denúncias, né, para que cheguem mais longe, assim como a denúncia por justiça para a Marielle, né, eu levei ela até internacionalmente, a gente fez um circuito, entreguei
a nossa campanha para Alexandra Ocasio-Cortez, lá nos Estados Unidos, que nos recebeu no gabinete dela, eu, a Sâmia, a Talíria, porque é isso, a gente tem que buscar aliados no mundo inteiro, né, para pressionar, inclusive, o Brasil para resolver esses casos e evitar ainda mais o aumento da violência na política. Pessoal, a gente está chegando no fim do horário que a Fernanda pode ficar, mas eu quero abrir para ver se alguém tem perguntas para a Fernanda, que atualmente é nossa deputada em Brasília, e que eu disse para ela um pouco antes de iniciar que só ela mesma para fazer eu ver o Jornal Nacional, né? Às vezes alguém me diz, a Fernanda está no Jornal Nacional. Eu digo, então vou ligar para ver. Há muitos anos eu não via Jornal Nacional. Eu posso perguntar? Por favor, bem-vinda. Boa noite, Fernanda, boa noite, professora. Fernanda, é uma questão assim que me incomoda muito, é a gente pensar, por exemplo, as mulheres são uma camada grande, né, que está sendo prejudicada com a questão da pandemia. E como é que tu enxerga a situação das mulheres na política? Porque nas últimas eleições nós tínhamos tido um grande avanço, né, das mulheres, e tu também, né, enfim, chegando mais lá, né, na Câmara e tal. Como que tu percebe dentro desse cenário de que a gente só piora, ainda tem a pandemia, como é que tá a questão das mulheres na política, assim? Queria ouvir mais de ti. É isso. Quer fazer bloco, Amanda? Eu já respondo a Desirê. Opa, acho que pode ir respondendo, Fernanda. Eu acho assim, né? Claro, a gente ainda, né, Desirê, é a lanterninha, uma das lanterinhas de participação das mulheres na política institucional, né? O Brasil tem 15% em média de mulheres nos parlamentos. E muitos países da América Latina já passaram bastante nessa estatística, mesmo sem os 50% de reserva na lista, que é o caso da Bolívia, que tem os 50% de reserva na lista, e que eu acho muito importante. Acho que depois desse golpe que teve lá, porque lá foi um golpe, eu, inclusive estive lá no final do ano passado para ajudar a visibilizar o golpe, enfim, talvez queiram revogar essa conquista, né, mas no nosso caso aqui, eu vejo que a gente teve um avanço em 2018 de participação de mulheres na política. Tu vê, a lei das cotas é da década de 90 e só teve essa mudança do percentual de mulheres eleitas quando o TSE decidiu que 30% das verbas do fundo eleitoral deveriam ser destinados a candidaturas femininas. Isso foi muito importante, né? As cotas virem acompanhadas da obrigação dos partidos de colocarem recursos financeiros no mínimo em 30% para suas candidaturas femininas. Eu acho que é muito importante a luta do movimento negro agora para que o TSE defina a mesma coisa para as candidaturas negras. Eu acho que é muito importante mesmo, né? Porque senão a gente não vai ver a mudança desse descompasso. Claro, isso é uma parte. Segundo, que eu vejo que a gente... Tu vê, assim, uma coisa é a política institucional, outra coisa é a política real. Tu vai numa ocupação de terra... Muitas vezes a maioria é mulheres, né, das lideranças femininas, num grêmio estudantil, ou até nos DCEs, né, tem mais mulheres à frente lá dos diretórios acadêmicos, enfim. E na política aí fica esse gap, né, tem a ver com, claro, a divisão cultural e sexual do trabalho e da vida, né. Eu, por exemplo, confesso para vocês que eu morria de medo de falar em público, é sério, eu falo isso porque eu acho que é importante a gente dividir isso, né, a gente não é incólume a sociedade que a gente vem. Eu venci essa ideia de que eu não poderia falar bem em público há muitos anos, tá? Mas, sim, foi uma barreira que eu venci. Eu sei que outras mulheres também têm, por isso que eu sempre ajudo quando eu vejo que tem, quando eu vejo que estou nervosa numa palestra, porque eu também já vivi isso, né? A primeira vez que eu dei um discurso no microfone, eu tremia que nem Vera Verde, assim, tinha umas 10 mil pessoas olhando o microfone, assim, para mais gente, nossa, meu Deus. Foi muito difícil. Agora já sou acostumada, mas é isso. E tem também a dupla, a tripla jornada, o tema das creches que faltam, e as mulheres são tidas, né, como responsável pelos filhos, responsáveis. Então, tem isso que é cultural, tem, né, o econômico, tem o caciquismo dos partidos do regime. A gente, do pessoal, tem muito orgulho de ter cota há muito tempo, de 50% na direção do partido para mulheres. E isso foi um trabalho do setorial, do nosso próprio empoderamento,
mas que reverteu, né? Tanto é que a gente é a única bancada paritária entre homens e mulheres, ou seja, a gente elegeu mais que os 30%, a gente elegeu meio a meio, né? E nisso tem mulheres maravilhosas, com trajetórias distintas, tem a Erundina, que foi prefeita, assistente social, tem a Sâmia, que é jovem feminista, tem a Áurea, né, que veio do hip hop, mulher negra, a Talíria, que é professora de história, eu, cada uma com a sua identidade. Então, eu acho que é uma combinação, melhorou perto do que tinha, acho que os 30%, acho que é a primavera das mulheres, né? Não tenho dúvida que tem empoderamento, senão tu não explica. Mas também não basta ser mulher, né? Porque a gente elegeu uma Carla Zambelli, sabe? Então, assim, é preciso defender o direito das mulheres. Essa pinta só atrapalha, né? Além de atrapalhar a vida, essa pessoa só atrapalha tudo, né? Ela, Bia Kicis, que botam que estão enterrando o caixão vazio, a gente... Um vídeo meu que bombaram agora, Amanda, foi o que eu respondi em 1 minuto, mas eu falei a mais absoluta verdade, sabe? A pinta quer que a gente seja solidário com eles. Oi? Sabe? Botam o povo em risco, mentem, fazem fake news. Bolsonaro diz que tem que morrer 30 mil na ditadura civil-militar, que tem que fuzilar a petralhada, e eu vou ser solidária com ele. Deve ser um exercício de paciência também, tá no lugar de poder desse, e paciência não é uma virtude que eu vim, né? E que realmente eu fiquei pensando, gente, como é que o povo tem paciência? Que realmente é difícil, né? Tem hora que deve ser, assim, bem difícil manter o decoro parlamentar, né? Mas sabe que eu gosto de dizer algumas verdades ali, eu acho legal. Aí eles começaram a me ameaçar, porque eu chamo eles de quadrilha, né, o Bolsonaro, porque são mesmo, né, criminosos e tal. Aí disseram, porque isso é decoro. Isso aqui está aqui no CPF, processo à minha cara. São criminosos mesmo, quadrilheiros, a história vai nos dar razão. O problema é que eu quero que dê razão quanto antes, né, gente? A gente precisa derrotar esse homem o quanto antes. Mas a história vai nos dar razão, é criminoso o que eles estão fazendo no Brasil. Criminoso, assim. A gente esbarra no tempo, né, Fernanda? Porque é isso. É muito bom que sejam abertas investigações, mas dos tribunais internacionais, mas a gente viu o Pinochet, né? Quando é que ele foi de fato julgado pelas atrocidades aqui do nosso país vizinho, né? Exatamente. Foi no fim do fim do fim. Pessoal, mais alguma pergunta para Fernanda? A gente tem uma pergunta aqui no chat, Fernanda, sobre os motoristas de aplicativo. Como é que tu está vendo essa movimentação da luta dos motoristas de aplicativo? Eu acho que foi uma vitória enorme, né? Essa greve do dia 1º de julho. Foi histórico, né? Porque eles sempre apostaram em vender essa ideia de empreendedor, autônomo, e a gente sabe, não tem autonomia nenhuma. Aumentou a jornada na prática com o aumento de pedidos durante a pandemia e diminuiu o salário. Porque, claro, as plataformas não tem, né, nenhuma mediação, nenhuma transparência. E a gente sabe que eles são trabalhadores dessas empresas, mas não tem, né, nenhuma legislação nesse sentido, e infelizmente a Justiça do Trabalho no Brasil ainda não tem dado ganho de causa para esses motoristas. Eu acho que a Justiça, como o Congresso, só funciona na base da pressão. O primeiro foi muito forte, eu tenho reunido com lideranças nacionais deles, tenho aprendido muito, inclusive sobre as demandas, sobre as pautas, e eu vejo que agora as empresas jogaram pesado para enfraquecer o 25, que foi a greve no sábado agora. Mas foi muito importante a mobilização e o apoio nas redes, viu, gente? A gente que é o usuário, né? É muito importante esse apoio, né? O físico, eu fui aqui presencialmente nas 2 vezes aqui em Brasília, que eu estou em Brasília. Estou indo quinta para Porto Alegre, mas estou aqui em Brasília. Eu vi você lá. Oi? Eu vi você lá. Eu fui nas 2. E, claro, medidas de distanciamento, tudo. Então, mas eles jogaram muito pesado, as empresas. Jogaram com mentira, jogaram com repressão e tal. E isso é uma tentativa de inviabilizar essa auto-organização. A gente tem um desafio de apoiar e tentar, sim, cavar espaço na superestrutura para ter algum tipo de medida de proteção a eles. Não é fácil, mas a gente tem que apoiar essa luta, e essa luta também depende do futuro da classe trabalhadora no Brasil, né? Das relações de direito do trabalho, porque daqui a pouco vai ter aplicativo de professor, gente, aqui no celular, é sério. Essa indústria 4.0, essa ideia de... É uma política de superexploração. Maravilha, eu fiquei feliz, te vi lá, e eu acho que bonito, né? Que bonito que no meio de tanta tragédia ainda tem
tantos movimentos importantes acontecendo, como pode acontecer. E tem uma amiga minha que me ligou esses tempos e disse: Amanda, por que não cai esse presidente? O que acontece, né? Que o cara faz e não cai. Só, olha, tem uma grande diferença, né, entre a esquerda e esse pessoal, porque a gente entende que a questão da Covid é uma questão de saúde pública, né? Nós não vamos chamar todo mundo para a rua para ficar trolhado, para morrer uma galera. Então, tipo assim, é bem diferente o modo como a gente opera e lida com a vida das pessoas, né? Então, nós realmente não vamos fazer isso. Nós não vamos chamar, né, convocar todo mundo, é tudo muito bem pensado, quem é grupo de risco não vai, tem um distanciamento, é todo mundo de máscara, então são coisas que o outro lado não tem feito, então realmente fica muito mais fácil, né, convocar as manifestações que o outro lado tem convocado, sim, né, todo mundo dentro dos seus carros, né, bem felizes e com todas essas proteções. Então, é bem importante dizer isso, né? Dizer que nós não vamos fazer isso, nós não vamos desrespeitar o que a ciência tem dito. E nós estamos num momento trágico mesmo, que a gente está tendo que reafirmar que a Terra é redonda, né? Veja que tragédia, gente. Explicar que a Terra não é plana. Daí para mais, né, que nós estamos tendo que fazer. Mas eu acredito que também é preciso ter uma paciência histórica, né, e que nós temos conseguido muitas coisas. E, Fernanda, muito obrigada, tanto pelo teu trabalho, mando um grande beijo para o David também aí, que eu tenho acompanhado muito o trabalho dele, como tem sido bonito, e dizer que estamos na mesma empreitada de luta que vocês. Quando precisar, bate o fio aí, manda um sinal de fumaça. Pode deixar, Amanda, foi um prazer enorme ter estado com vocês, é isso aí, luta que segue. Eu acho que a gente tem chances grandes de vencer esse período terrível da nossa história. Vou lutar para que seja o mais rápido possível, quanto mais gente lutar cumprindo as medidas de distanciamento, assim, de forma organizada, não estou falando, né, sair isoladamente, voluntariamente para a rua, estou dizendo a gente está orgânico com a consciência histórica que a gente tem que derrotar o projeto político do Bolsonaro. Isso, Fernanda, eu não tenho dúvida. tem mais uma perguntinha aqui, vamos ver se tu consegue responder em 2 minutos. Gostaria de saber da Comissão de Meio Ambiente? Isso. As comissões estão em recesso na Câmara, Terezinha. Está funcionando o plenário ainda, não recesso, não está funcionando as comissões, está funcionando só o plenário, o sistema de deliberação remoto. Mas as frentes têm cumprido um grande papel, né? A Frente Parlamentar Indígena, que costurou todo o projeto 1142 de defesa dos direitos dos povos indígenas no combate, né, ao Covid, e agora a gente está fazendo uma luta, é muito importante, a luta de todo mundo virtual, ajuda, gente, a luta virtual ajuda também, pela derrubada do veto do PL 1142, né, que era esse que tinha uma série de recursos financeiros, políticas sanitárias e preservação, né, dos territórios indígenas para combater o Covid, que o Bolsonaro vetou quase todo, até água potável para os indígenas, né? Até água potável. Então, vocês veem o grau da perversidade. É o 1142, nos ajudem pela derrubada do veto, por favor. Então tá, gente, agradeço muito, Amanda. Obrigada, Fernanda, muito obrigada. Com vocês. Sigam a Fernanda nas redes e vamos aí todas junto no que é possível fazer. Um grande abraço, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Oi, pessoal. Então, a Fernanda teve que sair rápido, porque ela tem uma reunião agora que começa às 7 horas. Então, por hoje foi isso, e nós voltamos na quarta-feira, já na reta final dos nossos trabalhos, com o professor Márcio Caetano, da Federal de Pelotas, falando sobre desigualdade em tempos de extrema esquerda, de extrema direita. Oh.
Tá bom, pessoal? Um grande abraço e nos vemos na próxima Quem dera quarta-feira. fui de extrema esquerda. Ai, quem dera, né? Essa hora, gente, é tanta Dera. coisa assim online, e isso me cansa tanto os meus olhos que no fim do dia eu não tô nem sabendo direito, assim, exatamente o que é que tem que falar. Tô brincando. Quem dera, né? Quem dera. Ótimo. Um abraço, pessoal. Até a próxima quarta. Beijo, até.